Eu fiz questão de fazer essa fala no final por escrito, para não deixar de escapar nenhum ponto que considero importante. Após a minha fala, passaria a palavra ao relator e aos demais colegas que assim queiram se pronunciar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os deputados e deputadas que estiveram ao nosso lado nesses quase 4 meses de convivência e muito trabalho. Deputados leais ao Brasil e aos brasileiros, que procuraram ressaltar a importância não só do agronegócio, mas o respeito ao direito inalienável da propriedade privada. Ao deputado Ricardo Salles, o meu muito obrigado, parceiro de primeira ordem, corajoso e preparado, que mesmo com todas as dificuldades entregou um relatório denso e consistente, um verdadeiro legado para a nossa sociedade. Da mesma forma, meu muito obrigado a todos vocês, jornalistas e imprensa que cobriram a CPI do MST. O trabalho de todos foi fundamental para que a sociedade brasileira pudesse tomar conhecimento sobre o que está acontecendo no Brasil. O Instituto da Propriedade Privada, previsto na Constituição Federal, corre sérios riscos de desaparecer. Estamos vendo isso acontecer na questão do marco temporal, onde milhares de produtores correm o risco de perder suas terras sem nenhuma indenização. Em outra frente, estamos testemunhando o avanço do MST sobre áreas produtivas, respaldados pelo governo federal e em decisões do nosso judiciário. Isso é um convite e tanto para os invasores. Infelizmente, as informações que nos chegam é de que, uma vez encerrada esta CPI, haverá uma nova escalada de violência e terror no meio rural. A apresentação do relatório final da CPI do MST, na última semana, representou o ponto alto de um longo trabalho de investigação contra escaladas de invasões de propriedades urbanas e rurais, um assunto que já estava resolvido na gestão do presidente Bolsonaro, retornou com força e agressividade neste novo governo do PT. Além de se omitir, o Palácio do Planalto premiou lideranças sem terra com cargos na administração federal, punindo o setor econômico mais importante do Brasil, o agronegócio. Neste exato momento, facções políticas da extrema esquerda estão aparelhando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Por meio de documentos, relatos de testemunhas e diligências em acampamentos, a CPI do MST descobriu uma verdadeira indústria de invasões de terra. Por trás dessa máquina de terror, existe uma organização criminosa que se aproveita do fracasso do nosso modelo de reforma agrária para a prática dos mais variados tipos de crimes: invasão de propriedade, depredação, furto, extorsão, ameaça, lesão corporal, maus tratos aos animais, trabalho análogo à escravidão, violência contra a mulher, crimes eleitorais, porte ilegal de armas de fogo, entre outros. Eu acredito que a CPI do MST conseguiu expor as vísceras do movimento para toda a sociedade brasileira. Aquela imagem do MST, Robin Hood, que tira do rico para distribuir aos pobres, foi completamente desmascarada. Pessoas humildes são arregimentadas nas periferias dos centros urbanos para engrossar o movimento e são jogadas em locais insalubres, vivendo em condições degradantes, sem água, luz ou esgoto tratado, sobrevivendo assim por anos a fio, esperando pela titulação do lote que nunca virá. Exatamente isso. O MST trabalha contra a titulação como estratégia de manter o acabresto sobre os acampados. E quem se levanta contra essa situação sofre na pele as consequências.
De acordo com relatos de ex-integrantes do MST, ouvidos pela CPI, o castigo é duro para os rebeldes. Violência física, psicológica, depredação do patrimônio e expulsão do assentamento. Também ficou comprovado a pressão que é feita sobre os acampados para que votem nos candidatos indicados pelo MST e demais movimentos de luta pela terra. No entanto, e aqui cabe ressaltar, mexer com o MST é enfrentar forças poderosíssimas. A CPI incomodou demais, avançou muitos sinais e foi pressionada a encerrar suas atividades quando convocou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, estado campeão nas invasões de propriedades rurais e urbanas, privadas e públicas. A convocação foi desfeita por um ato da mesa diretora que apontou inconsistência no requerimento. Agora, ato contínuo, 7 membros titulares da CPI, mais alinhados na defesa da propriedade privada, foram substituídos por perfis governistas. Tudo isso em meio a negociações por cargos e espaços generosos na administração pública. Este governo federal joga abaixo e cobrou a conta dos partidos governistas e dos cargos entregues. Isso prejudicou diretamente na aprovação do relatório, uma vez que tínhamos e temos os votos necessários para aprovação do texto final. Para fazer frente a tudo isso que testemunhamos, estamos entregando ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, uma lista de projetos que endurecem as penas contra os invasores de propriedades, batizado de Invasão Zero. Esse pacote legislativo reúne propostas apoiadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Entre os projetos que hoje estamos entregando formalmente, destaque para o que veda a concessão de benefícios sociais, crédito agrícola ou nomeação para cargos públicos para quem participa de invasões. Até mesmo o impedimento em participar de programas relacionados à reforma agrária. Outra proposta classifica como terrorismo os atos violentos contra propriedades públicas e privadas. E também o que permite a ação da polícia, sem a necessidade de ordem judicial para a retomada de propriedades invadidas. Cabe ao setor produtivo se manter mobilizado, apoiar e pressionar esse parlamento para que essas propostas sejam aprovadas em regime de urgência. Nos próximos dias também será lançado a Frente Parlamentar Invasão Zero, formada por deputados e senadores. O colegiado terá como objetivo a fiscalização e a tomada de providências para imediata desocupação de áreas invadidas. Por fim, mais uma vez, eu quero agradecer esta equipe de deputados guerreiros que não tem preço, mas que sim tem valores. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que acompanharam a CPI e passo a palavra ao relator Ricardo Salles. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, representantes da imprensa, foi um trabalho muito sério, muito árduo e muito necessário. Nós ouvimos, como disse o presidente Zucco, reclamações e demandas em todo o território nacional, não só de um lado dos produtores rurais, que já há muitos anos, para não dizer décadas, vem sofrendo justamente essas agruras do desrespeito ao direito de propriedade e a todos os outros temas que foram tratados na CPI, inclusive com repercussões de extorsão, de roubo, de furto, e essas reclamações têm como para-raio, como ponto de recebimento, a Frente Parlamentar da Agropecuária. O nosso presidente Lupion, à frente da FPA,
tem tido esta sensibilidade de receber e processar todas essas demandas que vêm de maneira justa do setor produtivo. Mas a sociedade brasileira conhecia pouco a outra face desses crimes relacionados às facções sem terra. A face da covardia, do abuso, dos crimes praticados pelas lideranças e militantes desses movimentos, dentre os quais uma das facções é o MST, mas não é a única. É a mais conhecida, mas há várias outras que, como confessado aqui na CPI pelo próprio José Rainha, confirmado pelo Stedley, são iguais entre si. O único critério que as diferencia é a disputa política entre os seus líderes. De resto, o modus operandi entre elas é o mesmo. E se de um lado ele fustiga o agronegócio, ele atrapalha o principal pilar da economia brasileira, sacrificando inclusive aquele que é o princípio mais importante para o desenvolvimento de qualquer país, que é o respeito ao direito de propriedade. Este, como eu disse, é um lado. Mas o outro lado é muito covarde. É um lado criminoso baixo, é um lado criminoso obscuro, em que essas lideranças utilizam os liderados, os mais humildes, que se autodenominam como massa de manobra. Eles próprios, coitados, sabem que são a massa de manobra na mão das lideranças, que o próprio Stedley chamou de trapos. Esses são os líderes dessas facções sem terra pelo Brasil, trapos, que se utilizam dos mais pobres, dos mais humildes, e enganam essas pessoas nas cidades, prometendo o que já sabem que não vão entregar no campo, levam essas pessoas para viver no campo, prometendo paraíso, mas quando chegam lá é o inferno. Tratados como escravos, sendo obrigados a invadir propriedade, sendo chantageados, quando desobedecem, às vezes apanham, por vezes são expulsos. Os líderes prosperam, as lideranças ficando ricas, tendo casas muito melhores, tendo carros, tomando dinheiro dos mais pobres, e eles há 10, 15, 20 anos nos acampamentos e assentamentos, vivendo na miséria. Nós não podemos, nós como sociedade brasileira, não é nem a CPI e tampouco o Congresso Nacional, nós como sociedade brasileira não podemos compactuar com essa covardia que essas lideranças praticam em cima dos mais humildes. E por isso, o trabalho desta CPI, de todos os seus integrantes, em especial do seu presidente, Tenente Coronel Zucco, será entregue nas mãos do Procurador-Geral da República, da Procuradoria-Geral Eleitoral e de todas as autoridades, inclusive o Tribunal de Contas da União, cujo trabalho técnico e muito bem feito no ano de 2017 e 2016 foi injustamente desqualificado aqui pelo ministro Paulo Teixeira. Ao invés de aprender com os erros do passado e avançar no aprimoramento daquilo que pode ser a resposta para algumas necessidades dessas pessoas, o que o governo atual está fazendo é restabelecer todas as malandragens, todas as picaretagens, todos os abusos que foram identificados pelo Tribunal de Contas por ocasião dos seus acordos. Por tudo isso, senhoras e senhores, entendo que o trabalho da CPI, de todos os aqui presentes, chegou a bom termo, ainda que, como disse o presidente Zucco, manobras regimentais e cooptação governamental tenham feito com que, do ponto de vista meramente formal, o relatório não tenha tido a votação para sua aprovação. E digo mais, se tivesse sido submetido à votação ontem, teria sido aprovado. Mas, infelizmente, as manobras regimentais não permitiram que isso assim acontecesse. Está na mão da sociedade brasileira agora cobrar das autoridades de fiscalização a reversão dessa situação vexaminosa, tanto em relação ao agronegócio, à agropecuária, quanto em relação aos humildes, aos pobres, que sofrem tanto na mão daqueles que não têm o menor pudor em deles abusar. Muito obrigado, nós estamos à disposição para as perguntas. Só esperamos os deputados. O que é? Você vai entregar para o relatório, você vai
Sim. Quer falar disso? Eu já vou falar. Pode falar. O Grupo vai falar também depois. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro parabenizar todos os integrantes da CPI do MST pelo trabalho. O PT deu um golpe na CPI do MST porque nós comprovamos que tanto o MST como o FNL e outras organizações são organizações criminosas. Isso com depoimentos feitos sob a responsabilidade e o juramento de dizer a verdade, com exame de corpo de delito, com vídeo, com foto e com as próprias diligências da CPI indo até os acampamentos, comprovando que militantes do próprio MST, militantes da própria FNL são extorquidos, trabalham de maneira análoga à escravidão, com mercearias que superfaturam produtos em 4, 5 vezes o valor de mercado, trabalhando de graça para o MST e ainda fazendo trabalhos fora do acampamento para levar dinheiro para as lideranças do MST, pagando um tributo informal e ilegal de Estado paralelo, tanto para o MST quanto para a FNL. Então, se a CPI não tivesse desmascarado essas organizações criminosas, o PT não teria tido a preocupação de tentar fazer com que nós votássemos o tal do relatório alternativo, ou mesmo de tirar membros da comissão. Como já foi muito bem colocado pelo relator, toda essa investigação, essas provas e indícios que foram coletados vão ser encaminhados para a Procuradoria-Geral da República, para a Procuradoria Eleitoral e também para o Tribunal de Contas da União, e essas pessoas serão responsabilizadas pelos seus crimes. Repito, a gente teve um caso de uma mãe que teve a filha sequestrada porque ela ousou discordar das lideranças do MST. A gente teve um caso de um casal em que o MST destruiu o barraco com eles dentro, simplesmente porque eles ousaram discordar de ordens do MST. A gente teve um caso também de outro casal que também foi linchado por lideranças de Movimento Sem Terra porque ousaram discordar do movimento. E pior, denúncias de que dentro de assentamento do MST foi colocado urna eletrônica, nomeado mesário por determinado deputado e se não votassem naquele deputado ou no partido político daquele deputado, se a urna não saísse 100% com os votos para aquele partido e para aquele parlamentar, as pessoas eram coagidas, as pessoas eram extorquidas, por isso da representação eleitoral. Então, todas essas provas, né? Então vamos sair da espuma, vamos sair das narrativas, vamos sair das mentiras. Nós coletamos provas e elas estão nos autos do relatório da CPI, que foi muito bem feito e muito bem construído, de que tanto a FNL como a MST são organizações criminosas que extorquem, torturam, né, e exigem dos seus militantes uma obediência total e irrestrita. Eu tenho certeza de que, no que depender de todos os integrantes dessa CPI, todos esses criminosos vão parar na cadeia. Obrigado. Carol, tu fala depois para eles fazerem as perguntas e depois os demais falam. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero primeiro parabenizar o trabalho desses excelentes parlamentares que, como disse aqui o presidente Zucco, não tem preço, mas são de um valor imenso para a República Brasileira, pois fizeram por desmascarar um dos movimentos que mais quer acabar com um dos pilares da sociedade brasileira, da nossa Constituição, que é a propriedade privada, estatizando e tornando o MST, hoje, segundo estatísticas, o maior latifundiário do Brasil, que extorque famílias, a dignidade de pessoas humildes, prometendo coisas que não cumprem, como a titulação de terra, enganando pessoas que querem apenas ter a sua dignidade honrada. Pessoas essas que foram humilhadas até o último degrau, ameaçadas de morte, sequestradas, linchadas praticamente, torturadas por discordarem dos movimentos que admitiram aqui nessa CPI que lá não tem o Estado de Direito, lá tem as regras do movimento, que são regras alheias às regras de
dignidade da nossa sociedade. Então, parabéns ao deputado Zucco pela condução dos trabalhos, que muitas vezes foi injustamente acusado por mulheres que se usam da condição de mulher para se fazerem de vítimas e atacar covardemente o presidente da comissão. Quero parabenizar o trabalho correto e seríssimo do deputado Salles na relatoria, que entregou para a sociedade brasileira mais de 200 folhas de um diagnóstico de um dos movimentos de guerrilha rural, movimento criminoso que comete mais de uma dezena de crimes no campo e que não está tendo a justiça sendo aplicada a esse movimento. Nós vimos ao longo da CPI que as políticas públicas de reforma agrária são desviadas de sua finalidade a partir do momento em que a lista dos beneficiários não é uma lista transparente, impessoal, segundo os artigos 37 da Constituição, mas é uma lista de pessoas que são escolhidas pelo movimento, que, se não cumprem as regras, são expulsas dos assentamentos. Vimos que as terras invadidas são terras escolhidas por um movimento que é um movimento privado, que não cabe cumprir uma política pública, e essas terras são acatadas de modo ilegal pelo INCRA, diante das mais de 500 mil de irregularidades que o TCU e a CGU descobriram, que foram um avanço para a política de reforma agrária no Brasil, que foi graças a esse órgão externo de fiscalização que parou a reforma agrária para a regularização desses casos. O que nós vimos aqui? Infelizmente, o atual ministro do Desenvolvimento Agrário, em vez de ele acatar as leis e normas do Brasil, ele vem dizer que foi um retrocesso esses avanços dos órgãos externos de fiscalização. Fora isso, descobrimos inúmeros crimes que têm de ser autuados às autoridades públicas, vai ser levado ao conhecimento, que estão todos diagnosticados e devem sim ver o rigor da lei ser cumprido, para que não venhamos ver aqui mais deputados coordenando o movimento, assessores e deputados também coordenando o movimento nas bases, como aconteceu lá em Santa Catarina, mas que a lei valha para todos e que as pessoas humildes que querem um lote de terra para trabalhar e não para serem doutrinadas e não para vermos crianças sendo sem terras, mirins, sem terrinhas, o que é uma vergonha, porque lugar de criança é na escola, é tendo dignidade, é tendo alimento, é não, como a gente viu lá no interior de São Paulo, de pé descalço em pleno período escolar, sendo manipuladas em centros de doutrinação ideológica. É uma vergonha que movimentos como esse ainda existam no país. Por isso, fora MST, fora FNL, fora movimentos de violação da lei e da propriedade privada. Sim à lei, sim ao Estado de Direito, e parabéns a todos os parlamentares que fizeram justiça nessa CPI do MST. Bem, deputado. Vê se eles querem, vê se tem alguma pergunta. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o presidente Zucco e o relator Ricardo Salles, que conduziram de uma forma exemplar a CPI do MST, contra tudo e contra todos, contra um governo que não quis trazer a verdade para esse país e para esse Congresso Nacional, contra um governo que todo dia tentava impedir o andamento dessa CPI aqui na Câmara dos Deputados. Eu quero dizer, presidente Zucco, que foi uma honra participar dessa CPI na sua presença e na presença de todos os deputados aqui que honraram o nome dessa casa, que honraram o seu mandato para trazer a verdade e trazer a verdade desse movimento terrorista que é o MST dentro do Brasil. Um terrorismo, sim, porque fazer atos contra a produção de alimentos, contra a segurança alimentar do mundo, isso é terrorismo. Ir contra a propriedade privada, isso é um terrorismo. Ir contra milhares de empregos que o campo sustenta, isso é terrorismo. Ir contra a economia do Brasil, isso é o verdadeiro terrorismo. Então, esse movimento ficou demonstrado que é um movimento terrorista e não pode mais existir. A sociedade, a imprensa tem que trazer a verdade sobre esse relatório. E aqui eu quero parabenizar o relator Ricardo Salles, que trouxe indiciamento de 11 pessoas,
com provas comprovadas, com depoimentos, como já foi falado aqui. E mais uma coisa, a verdade sobre a produção de alimentos desse movimento, que é uma mentira. O MST não produz alimento nenhum, nem para alimentar os seus próprios acampados nos acampamentos. Nenhum alimento é produzido por esse movimento. É uma falácia. E aqui tem que ser dita a verdade. Portanto, para encerrar, quero parabenizar todos os deputados que de forma corajosa enfrentou uma facção criminosa e terrorista que assombra o Brasil e assombra o agronegócio brasileiro. Muito obrigado. Se tem alguma pergunta ali, vai. Boa tarde a todos. O nosso presidente Zucco e o relator Ricardo Salles disseram que após a minha fala também, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, estarão aqui aptos a responder. Mas a minha participação é bem objetiva para falar por aqueles que às vezes não compreendem o MST. O MST é um movimento guerrilheiro orquestrado, organizado, que tem o mesmo alinhamento e o mesmo modo operacional que tem as Farc na América Central, que tem as milícias e o crime organizado no Brasil. É impressionante como que eles operam no mesmo modo operacional. E não é fruto do acaso. Naturalmente, tem correntes políticas e ideológicas que alimentam esses movimentos para assim deixarem de joelho os brasileiros, a produção agropecuária brasileira, o desrespeito à propriedade privada. E esse movimento é o mesmo movimento político ideológico que apoia essa decisão absurda do STF, que está fazendo agora, por exemplo, questão do marco temporal. Esse movimento é um movimento que trabalha na mesma direção do pensamento que o STF fez agora, da desapropriação, mesmo de propriedades produtivas, poder ser desapropriado para fim de reforma agrária. O objetivo é desestabilizar a economia do país, acabar com o direito de propriedade e, naturalmente, o Estado se apoderar de tudo isso e todos nós. Já não somos donos de mais nada, não temos liberdade de mais nada. Portanto, parabéns ao nosso relator Ricardo Salles pela sua coragem e bravura durante a tramitação da nossa CPI, pela competência e conteúdo desse relatório. E reconhecer aqui no nosso Zucco essa liderança que chega aqui na Câmara, chega jogando já de uma vez, pela forma coerente, decente, correta e objetiva que liderou essa CPI, que não é fácil enfrentar a máquina ideológica do governo, enfrentar o governo, enfrentar as pressões, com todo respeito até às vezes da própria imprensa, que por não ter conhecimento pleno do grupo criminoso que é o MST e os seus aliados, muitas vezes atacam as pessoas que enfrentam esse movimento. Portanto, eu tenho orgulho de ter feito parte dessa CPI, orgulho dos nossos deputados e deputadas que tiveram coragem de enfrentar todos e a todos para mostrar a verdade ao Brasil. E, naturalmente, agora, cada um faça o seu juízo. Mas sempre deixo o alerta, muito atento, não se encantem com o canto da sereia que parece fácil, que a conta chega. E a conta, na verdade, é um desmanche do Estado brasileiro, é um desmanche da nossa Constituição e, acima de tudo, desrespeito à propriedade privada desse país. E, naturalmente, o primeiro impactante é o produtor rural. Mas, olha, o alimento que pode faltar hoje na mesa do agricultor, que pode ter a sua propriedade invadida, é o alimento que vai faltar na sua mesa amanhã. Portanto, esse relatório é um relatório de grandeza, de conteúdo, e eu espero que todos realmente possam se debruçar sobre essas 200 páginas e conhecer a verdade desse movimento guerrilheiro criminoso que é o MST e os seus aliados aqui no Brasil. Muito obrigado. Senhores, boa tarde a todos. Meu boa tarde a todos. Quero começar agradecendo a duas grandes figuras que fez esses integrantes dessa CPI estarem unidos. Presidente Zucco e relator Ricardo Salles. Vocês apresentaram para o Brasil que é possível nós chegarmos e concluirmos numa CPI um relatório que mostre a verdade para o Brasil. Parabéns. E parabéns a todos os outros parlamentares
homens e mulheres, porque nos corredores dizia o seguinte: esse povo é bruto, eles e elas são brutos, somos brutos, mas com o coração da bandeira do Brasil. Estamos felizes, e eu muito mais feliz, presidente Zucco, imprensa brasileira, por ser o único parlamentar de Rondônia presente nesta comissão, e que muitas vezes o senhor queria ir em Rondônia, e não tivemos tempo para isso, porque lá o movimento é muito mais perigoso do que o daqui. Lá matam pessoas, queimam casas, matam animais. Rondônia precisa de um olhar que a polícia haja muito mais forte. E para finalizar, presidente, imprensa brasileira, criei o PL 1198 para endurecer a pena. Agora o MST, se nós conseguirmos aprovar aqui, agora a pena passa a ser de 4 a 8 anos de cadeia, PL deste deputado Coronel Crisóstomo. Agora eu concluo o requerimento que enviei a Vossa Excelência, um requerimento para que nós possamos, a partir desse momento aqui, levar o relatório e entregar nas mãos do Procurador-Geral da República. Fico feliz e esse requerimento foi acatado pelo relator também. Obrigado, forte abraço, imprensa brasileira, sigam firme em nome do Brasil. Obrigado. Senhoras, senhores, uma boa tarde a todos. Eu quero começar a minha fala parabenizando ao presidente e propositor da CPI do MST, esse brilhante deputado gaúcho que honra os seus preceitos, que honra aquilo que se propôs a fazer como parlamentar, que é defender, acima de qualquer coisa, a população brasileira que produz, que trabalha e que respeita a lei, que respeita a justiça e que tem no seu peito a democracia como ponto de base principal. Parabenizar o nosso nobre relator, que não poderia ter tido um relatório tão específico e de tão grande valia se não fosse nas suas mãos. Não que outros seriam incapazes, mas o seu conhecimento, a sua luta, nos trouxe a esse relatório. E o que te deu gás foi os ataques. Me lembro todos os dias, enquanto a esquerda apropriava-se de palavras de baixo calão contra o nosso relator, e ele permanecia firme, olhando para frente e dizendo: gritem o quanto quiser, mas ficará claro nessa CPI que o MST é uma organização criminosa, que o MST é uma organização que não foi instituída para fazer valer direitos dos menos favorecidos. Muito pelo contrário. O MST, se fosse um movimento sério, teria CNPJ, teria portal da transparência, prestaria conta ao Brasil de suas ações, de suas arrecadações, aonde estão os seus dinheiros. Mas a grande verdade é que nós sequer conseguimos chegar aonde está o dinheiro e para que ele está sendo usado. De que maneira que esse dinheiro é movimentado entre essa organização. Mas o Brasil hoje, mesmo sem ter um relatório aprovado, não pode se privar da verdade. E a verdade é uma só. Esta bancada que aqui está fez o trabalho que não foi feito em 500 anos nesse país. Mostrar os verdadeiros grileiros, mostrar os verdadeiros criminosos. Os produtores não são bandidos, bandidos são aqueles que querem tomar a propriedade alheia. E é com muita felicidade e orgulho no peito que em meu primeiro mandato eu posso dizer que fiz parte ao lado desses bravos e bravas que lutaram até o último instante. Que Deus possa ter misericórdia do nosso país. O STF, em uma canetada, disse que o marco temporal não existe, mas hoje o Senado, na sua forma de grandeza, aprovou o nosso relatório que saiu desta casa, e assim será a nossa luta. Podemos não vencer todos os dias, mas cada vitória será pelo povo brasileiro. Não fazemos política para nós, fazemos pelo povo. Não lutamos por nós mesmos, não temos ideais próprios. Tudo
Tudo que nós queremos é ver um Brasil digno, grande e potente. E nós vamos alcançar. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Estou aqui hoje não como membro da CPI, vocês sabem que eu não sou membro da CPI das invasões, porém, como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu sou testemunha ocular de todos os acontecimentos durante a boa condução do presidente Zucco, do relator Salles, dos vice-presidentes e cada um daqueles que participaram dessa CPI. Nossa preocupação sempre foi que nós pudéssemos mostrar para a sociedade brasileira os absurdos, os desmandos e o ataque constante ao direito de propriedade do nosso país. Tudo com método, um método muito claro, envolvendo o governo, envolvendo instituições, envolvendo ONGs, envolvendo movimentos ditos sociais bancados por partidos políticos e por políticos, sabe, que fizeram e continuam fazendo a barbárie no campo do país. O ataque constante e intransigente ao direito de propriedade, a relativização do direito de propriedade, tem sido feita em todas as instâncias desse governo e, infelizmente, mais recente, com uma participação ativa do Judiciário. Logo mais nós teremos uma coletiva para falar sobre essa questão da usurpação de competências do Congresso Nacional, mas nessa questão do direito de propriedade, a CPI fez um importante papel de apresentar para a sociedade a irresponsabilidade do apoio daqueles que hoje ocupam o Palácio do Planalto e os ministérios da Esplanada, do apoio às invasões, à insegurança jurídica e ao ataque constante ao direito de propriedade dos nossos produtores rurais. Os produtores rurais, que eu reitero aqui, representam 1/3 do nosso PIB, mais da metade das exportações, mais de 35% dos empregos gerados no país, e a única coisa que a gente pede é que nos deixem trabalhar, que nos respeitem, que consigam aplaudir o que faz o Brasil ser o que é a produção agropecuária. Ataques constantes não levam a nada, organizações contrárias não levam a nada. O que nós deveríamos aqui é ter a responsabilidade de apoiar esse setor que é tão importante. A CPI apresenta números importantes, números graves. Tem no relatório do Salles as visitas que fez em loco nos mais diversos estados do país, depoimentos de diversas pessoas que são usadas e abusadas por esses movimentos, com muitos mandatários políticos por trás, infelizmente. Eu sou testemunha de casos de pessoas que pediam a nós, pelo amor de Deus, o título de propriedade para que pudesse ter a carta de alforria, a liberdade do movimento. Infelizmente, as primeiras declarações do atual governo foi dizer que os mais de 400 mil títulos emitidos no governo passado, que deram dignidade, deram direito de propriedade, deram direito de posse, deram condições de subsistência para essas famílias, além do principal, que foi a sua liberdade, dizer que esses títulos não valiam nada. Isso só gera insegurança, isso só gera uma bagunça constante dentro do nosso regulamento agrário, e governo que quer fazer reforma agrária, faz reforma agrária. Mais de 120 milhões de hectares na mão da União, mais de 90 milhões de hectares na mão do INCRA. Se quiserem fazer reforma agrária, eles fazem. Mas não é interesse. O interesse é a massa de manobra política, é o movimento político, e cabe a nós, deputados, deputadas, a maioria aqui, todos, aliás, de oposição, para denunciar os malfeitos em relação à condução da reforma agrária nesse país. Diga-se de passagem, Salles e Zucco enfrentaram resistências gigantescas. Forças políticas extremamente fortes, a ponto de mudar a composição da comissão do dia para a noite, da noite para o dia. E nós, como FPA, institucionalmente apoiando, fazendo lobby, a força política, tentando ajudar e buscando soluções para que nós pudéssemos chegar à votação desse relatório, principalmente a aprovação do relatório, que eu não tenho dúvida que, colocado em votação, estaria aprovado. Fica a minha gratidão em nome dos produtores rurais do Brasil, em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária, em um momento em que nós vivemos uma tensão constante aos ataques ao nosso setor, em que veio do Senado, após nós ganharmos na CCJ mais uma votação, em que a CCJ do Senado aprovou o marco temporal, mostrando que a legitimidade de representação é do Congresso Nacional e não do STF, e nós vemos aqui, mais uma vez, lutar pela segurança jurídica e pelo direito de propriedade desse país. Obrigado.
senhor presidente Zucco, senhor relator Ricardo Salles e imprensa. Eu gostaria nesse momento de agradecer em público aos senhores especificamente pela coragem, pela determinação em conduzir esse processo. E estendo esse agradecimento e essa coragem, essa bravura que de forma hercúlea cada um desses parlamentares que aqui estão à frente adotaram durante esses quase 4 meses de CPI, enfrentando tudo e a todos. Eu gostaria nesse momento, já que muito foi dito a respeito desse movimento terrorista, de informar a cada um dos senhores da imprensa que, infelizmente, senhor deputado Zucco e senhor deputado Salles, até o presente momento, nenhum dos depoentes que aqui estiveram de forma brava, de forma heróica, relatando os abusos, relatando tudo aquilo que sofreu durante anos a fio por esse movimento terrorista, até a presente data, sequer foi mantido contato pela Polícia Federal para garantir a sua segurança. De igual forma, a SSP da Bahia, igualmente, não manteve contato com nenhum dos depoentes da Bahia para oferecer segurança. Todos os dias, eu encaminho para o deputado Zucco, Ricardo Salles, áudios extraídos de grupos de WhatsApp, textos, relatos de ameaças aos depoentes, especialmente a senhora Vanusa e o senhor Liva, que aqui estiveram. Qualquer coisa que venha acontecer, não somente com esses 2 depoentes da Bahia, mas qualquer outro que tenha a mesma coragem que esses tiveram de continuar denunciando este movimento terrorista, estará nas contas deste desgoverno, estará nas contas do senhor Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, que tem sido informado a respeito desses atos perpetrados contra essas pessoas. Nós não podemos admitir que essas pessoas retornem para os seus lares correndo risco de morte. Se uma atuação por parte do Estado para proteger essas pessoas, como bem disse aqui o Coronel Zucco, logo após o final desta CPI, não tenho dúvidas, eles voltarão com força. Já há uma lista, deputado Salles, de possíveis vítimas, de possíveis pessoas que sofrerão consequências, que serão expulsas de suas casas. Todos eles estão nos assistindo nesse momento, agora ao vivo, com o coração na mão. Capitão, o que é que vai ser da gente agora? Estamos enfrentando uma máquina poderosa, com parlamentares, inclusive de mandato, diretamente envolvidos nesses esquemas. O que será de nós? Então eu convoco toda a imprensa nacional para que acompanhe de perto esses casos, que cobre do Poder Judiciário, que cobre inclusive do Poder Executivo, todas as medidas necessárias para efetivamente garantir essas propostas, para que não continuemos com esses ataques, essas invasões à propriedade. Então fica aqui o nosso refúgio mais uma vez ao Poder Judiciário, em especial na Bahia, que infelizmente não tem atuado da forma como deveria. Parece que há um conluio entre o governo do Estado da Bahia e outras autoridades constituídas que não permite que os processos, que os inquéritos policiais relacionados a essas invasões prosperem. A maioria dos inquéritos hoje na Bahia estão arquivados. Os delegados que têm coragem de pedir prisão preventiva de tantos aqueles que foram nominados, citados por diversas vezes em diversos inquéritos, são transferidos quando pede a prisão preventiva. Qualquer delegado hoje na Bahia que tenha coragem de adotar qualquer postura dentro da lei é transferido, sendo em cima dos processos na justiça. Hoje a Bahia é o estado com o maior número de invasões de terra no Brasil. Já não basta o maior índice de violência do país e ainda continua colhendo mais esse troféu indigno, negativo para toda a sociedade. Então eu queria mais uma vez parabenizar o Coronel Zucco, parabenizar o Coronel Salles, o Ricardo Salles, todos os demais parlamentares pela coragem. Nós não temos preço, nós não temos
e não somos e não estamos à venda. Então eu queria mais uma vez parabenizar cada um dos senhores e colocar à disposição sempre da Bahia do Brasil. Obrigado. Está terminando já, faltam poucos aí. Boa tarde a todos da imprensa, boa tarde a todos os colegas parlamentares aqui presentes. Coronel Zucco, Ricardo Salles, deputado Ricardo Salles, meu sentimento hoje aqui é de gratidão. Não como deputado, não só como deputado, mas também como cidadão brasileiro. Gratidão porque essa CPI, Coronel Crisóstomo, ela tirou a venda dos olhos de muitas pessoas. Ela desmistificou esses movimentos sem terra e outras facções que eram tidos como movimentos Robin Hood, que tiram terras dos mais ricos e dão terras para os mais pobres. E aqui a gente pôde perceber que os líderes desses movimentos arregimentam, buscam, aliciam pessoas nas periferias, nas grandes cidades, trazem para o movimento. Essas pessoas pobres continuam vivendo na pobreza, continuam vivendo em regime análogo à escravidão, com a promessa de que vão ter terras legalizadas. Essa promessa nunca se cumpre, mas os seus líderes continuam tendo poder, tendo dinheiro, tendo fama e podendo inclusive eleger alguns políticos que trabalham em prol dos movimentos. Nós no estado de Rondônia sofremos muito com os movimentos sem terra, com Liga Camponesa Pobre, com movimentos guerrilheiros que matam pessoas, seres humanos, trabalhadores, policiais, mortos, muitos homicídios no estado de Rondônia, sem contar as perdas de patrimônio. Eles depredam, eles tacam fogo, eles atrapalham. Então essa CPI, eu quero parabenizar o Coronel Zucco como presidente pelos trabalhos, deputado, falando de novo Coronel, deputado Ricardo Salles, todos os componentes da CPI que trabalharam arduamente para mostrar quem verdadeiramente é o MST e as demais facções sem terra, que não trabalham em prol das pessoas mais humildes que querem terras regularizadas, não. Eles trabalham em prol do seu poder, da fama e de querer eleger os seus candidatos a deputados e outros cargos. Parabéns, 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 gratidão como deputado e como cidadão brasileiro. Deus abençoe a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da imprensa, o trabalho realizado, e quero parabenizar o presidente Zucco e o deputado Ricardo Salles pelo excelente trabalho realizado e dizer que quando a gente resolve enfrentar o sistema, a gente tem que saber lidar com ele e ter coragem e a bravura que vocês tiveram, que todos nós da CPI tivemos. Então eu quero agradecer o excelente trabalho que todos nós fizemos no país e dizer que, infelizmente, no dia da entrega do relatório, mais pessoas oriundas do movimento do MST estiveram na CPI para fazer espontaneamente o seu depoimento, mas infelizmente não houve mais tempo. Então a gente vê, o deputado Ricardo Salles, que o seu relatório ele foi perfeito, porque eles mesmos gravaram isso, dizendo que o relatório era exatamente aquilo que acontecia no acampamento. Obrigada. Quero parabenizar todos da CPI, o presidente Zucco, o relator, o Ricardo Salles. Na verdade, essa CPI descortinou o véu da realidade e tirou o romantismo que tinha acerca desse movimento que a gente já sabia criminoso. Recentemente, teve mais uma característica dessa que caiu e a CPI trouxe à tona, que coloca o MST num patamar abaixo até em termos de compaixão e de solidariedade com os mais pobres, abaixo do Comando Vermelho. E explico por quê, deputado Ricardo Salles. No estado de Mato Grosso, está uma modalidade agora, o Comando Vermelho invade terrenos ou áreas e ali eles começam a cobrar um pedágio de quem vai entrar. O cara paga 500 mil, que seja. Só que paga e está cortado o cordão. Eles não ficam lá perseguindo essas pessoas, eles não ficam manietando, eles não ficam fazendo a tutoria disso. E na CPI a gente ficou sabendo que o MST é pior do que qualquer máfia, o sujeito não consegue sair, ele entra por necessidade, e eu vi lá aquelas mães, aquelas entrevistas todas. Quer dizer, é uma organização criminosa da pior espécie, porque nem as máfias, o crime organizado do Brasil faz isso. Quando eu vi o que eles estão fazendo lá em Cuiabá, o cara saiu a desocupação de um território lá,
Ela falou, não, esse cara é do Comando Vermelho. Eu falei, como assim? E não teve reação? Ela falou, não, porque eles cobram uma entrada. Aí eu vi, eles cobram só um pedágio. Não que eu esteja defendendo essa modalidade, mas eu estou comparando que esse movimento santo que o PT diz, aliás, é um tentáculo do PT, né, gente? Vamos lá. Parte dos sindicatos, esses movimentos todos foram cooptados pelo PT e a CPI simplesmente fez o quê? Desnudou, mostrou. Eu penso que a partir de agora, a população brasileira, aquele que não quer criar narrativa, aquele que quer simplesmente ir aos fatos, ele pode agora ter, com o subsídio que essa CPI traz, poder verificar a verdade real dos fatos. De saber que deputados que estão aqui, que líderes do MST, tiram da jugular do pobre para sobreviver politicamente e financeiramente. Então, parabéns à CPI, perseguida, obstacularizada, mas aos trancos e barrancos, mostrou e desnudou o que é esse movimento chamado Sem Terra. Eu acho que poderíamos ter incluído o MTST, né? Talvez seja próxima à do CPI do movimento do Sem Teto. Muito obrigado. Brasileiros, pernambucanos, quero aqui de imediato já elogiar a imprensa brasileira que participou, que pôde ver todo o trabalho desta CPI do MST. Parabenizar o nosso presidente Zucco, o relator Ricardo Salles e todos nós que fizemos parte do grupo. Inclusive eu e mais 6 componentes que fomos retirados. Na hora que apertou, o governo deu a ordem, o desgoverno deu a ordem, tira, e nós fomos retirados. Mas continuamos, estamos aqui na luta. Quero dizer aos senhores, minha origem é do campo. Nós vivíamos uma guerra no campo brasileiro, lá no meu Pernambuco. E o que é que acontece? Com o início do governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, acabou, desapareceram, acabou o dinheiro do financiamento deles. E o que é que a gente vê? Nós defendemos verdadeiramente, todos nós fazemos parte da CPI, a reforma agrária, do mesmo jeito que Jair Messias Bolsonaro defende agora a verdadeira reforma agrária, dando dignidade ao homem do campo, entregando título de posse, dando condições dele poder ter sua atividade, cortar a terra, arar, plantar, colher, ter a sua vaquinha no quintal, poder criar galinha de capoeira. Mas o que acontece? Iniciou-se, e em 4 meses de CPI, a gente conseguiu provar, está provado, esse movimento criminoso. MST não tem CNPJ, é um grupo criminoso que explora verdadeiramente o homem do campo. Quero dizer aos senhores e ao Brasil, a CPI do MST, meu caro presidente, Coronel Zucco, não deu em pizza. Travamos uma batalha nesta guerra e vão vir outras batalhas. Mas a partir deste momento, Ricardo Salles, com seu relatório conciso, com seu relatório trazendo todas as provas, nós vamos poder sim, e o povo brasileiro e vocês da imprensa, acompanhar verdadeiramente tudo o que vai acontecer a partir de agora. Foi o primeiro passo. Ganhamos essa batalha e vamos em frente. E contem com todos nós que fazemos parte dessa CPI do MST, não vamos arredar o pé e vamos defender verdadeiramente o agricultor, o pecuarista brasileiro. Esses bandidos, MST são bandidos, não vão explorar, são terroristas é o melhor termo, não vão explorar o verdadeiro homem do campo. Meu muito obrigado e parabéns a toda a CPI do MST. Bem, meu nome é Messias Donato, republicano do Estado do Espírito Santo. Acompanhei e fiz parte, no primeiro momento, da CPI do MST. Participamos de algumas diligências em São Paulo e também outros estados, acompanhado desses guerreiros que aqui estão, nessas trincheiras do bem. O Salles e o Zucco foram heróis nesse tempo, foram firmes, foram contundentes, não se curvaram diante de todas as pressões possíveis que os senhores nem imaginam que eles sofreram.
fui o primeiro parlamentar retirado da CPI do MST. Na verdade, fui arrancado porque nem comunicado eu fui naquela ocasião. Mas o importante, eu acho que com os atores que aqui os senhores e as senhoras podem enxergá-los e aqueles que já passaram por aqui, dá para visualizar a cara do novo parlamento brasileiro, a cara dessa nova legislatura, de homens e mulheres que não se curvam, mas não se curvam porque as suas raízes são profundas, não se curvam porque eles não têm preço, mas possuem valores, e os valores não permitem que eles ou que nós se curvamos diante das benesses que são assim nos oferecidas. Hoje, o nosso relator, ele está de posse de um relatório contundente, construída a muitas mãos, a partir de depoimento, a partir de diligências que nós fizemos. Na última dela, participei do extremo sul da Bahia, não como membro da CPI, mas como membro ali da Comissão de Direitos Humanos. E ali eu vi muito trabalho análogo à escravidão. Ali eu vi muita doutrinação de crianças. Ali eu vi esse grupo terrorista que faz com que as pessoas sejam escravas. Dona Danusa é uma pessoa que nós não temos como tirá-la da lembrança. E é claro que pelos meios de comunicação que está aqui, que cobre todo o nosso Brasil, nós estamos pedindo, aqui claro que já deve estar também no nosso relatório, proteção para a Dona Danusa ali no sul, no extremo sul da Bahia. Finalizando a minha fala, dizer o seguinte, que as vísceras desse movimento criminoso, que outrora pousava de puxadinho do PT e dos seus partidos pequenos, diziam que era o quê? Dizia que era o agro do bem. Tentaram se apropriar, inclusive, de uma fala da agricultura familiar. E a agricultura familiar nunca pertenceu a esse movimento criminoso, terrorista do MST. A agricultura familiar passa a partir dos calos nas mãos de pessoas do bem, de norte a sul do nosso país. No mais, Deus abençoe e vamos trabalhar. Parabéns, Hugo, parabéns, Salles, e vamos para frente. Bom, senhoras e senhores, tendo em vista a próxima coletiva da Frente Parlamentar da Agropecuária, nós encerramos aqui a do MST e qualquer dúvida que os senhores e senhoras tenham, nós estamos aqui à disposição de todos. Muito obrigado.